Com esta videoaula, eu pretendo mostrar para vocês a integração entre o Delphi e o SGBD Firebird, através de uma aplicação bastante simples e passo a passo para que você consiga fazer na sua casa a sua própria aplicação. Bem, no Delphi existem diversas paletas e a paleta principal é a paleta Interbase, onde nós temos alguns componentes e eu vou mostrar alguns deles na construção dessa aplicação. Para que nós possamos nos conectar com a base de dados, nós precisamos utilizar o componente IB Database, que tem por finalidade centralizar as conexões com a base de dados. E em conjunto com o IB Database, nós utilizamos o IB Transaction, que é quem controla os dados, ou seja, as transações que estão acontecendo. Vamos inserir aqui um IB Database e um IB Transaction. E quando nós inserimos, nós fazemos a primeira coisa, antes de efetuar qualquer configuração. Conectar o IB Transaction através da propriedade Default Database, conectar ao database, eu seleciono o IB Database 1, e configurar o IB Database, a propriedade Default Transaction, nós ligamos ao IB Transaction 1. Dessa forma nós garantimos que os dados eles vão trafegar pela conexão ativa, ou seja, o database conectado e o transaction, o IB Transaction ativo, para que os dados eles possam sair da aplicação e chegar na base de dados com tranquilidade. Após feito isso, nós temos uma outra configuração a ser feita. Para isso nós damos duplo clique sobre o componente IB Database e aparece esta tela. Nesta tela nós configuramos a conexão com a base de dados. Ou seja, o dado vai sair da aplicação Delphi e vai ser armazenado num local na base de dados. A nossa base de dados, para efeito de simulação, caso exista algum servidor, nós sempre por padrão utilizamos a conexão do tipo remote e no server nós colocamos e dizemos o nome do servidor. No nosso caso é localhost, servidor, como eu já havia comentado. Protocolo sempre por padrão TCP, mas segue o padrão da rede que vocês estejam criando. E o database é o caminho, o local onde a base de dados está, e o caminho é completo. Não adianta simplesmente colocar o nome do banco de dados criado. Nesta aplicação eu estou já fazendo com que exista uma base de dados previamente implementada, com o nome Banco FDB. A base de dados pode ser visualizada, no IB Expert, e essa base de dados ela tem aqui banco.fdb, com a base de dados com uma única tabela, a tabela cliente com 4 atributos: código, nome, telefone e data de nascimento. Então nós temos que indicar, essa base está, no meu exemplo, na raiz do Drive C. Então C2 pontos, banco.fdb é o nome da base e o caminho completo. Username, o usuário padrão sysdba, e a senha que está especificada, que é a master key. Existe ainda, aqui já é a configuração necessária para que seja feita a conexão com a base. Mas tem um item aqui chamado login prompt, uma propriedade do database, que vai fazer o seguinte: toda vez que efetuar uma conexão, ele vai pedir o usuário e a senha. Como nós já especificamos aqui em settings, o usuário e a senha, os parâmetros do database, ou database parameters, então não é necessário ele pedir a senha, nós desmarcamos login prompt. Ao efetuar um teste, se tudo estiver correto, caminho, nome do servidor, usuário e senha, ele vai retornar essa mensagem de sucesso. Clico no OK e está feita a conexão, a configuração da conexão. Uma última configuração é a propriedade idleTimer. O Delphi ele se preserva da seguinte forma: enquanto não fechar a aplicação, isso por padrão, enquanto não fechar a aplicação, os dados eles permanecem apenas nessa aplicação como uma transação isolada. Para isso nós especificamos o idleTimer como 1, e ele sempre efetuará a confirmação de todos os dados cada vez que eu efetuar o comando de inserção na base de dados ou qualquer outra modificação. Então o idleTimer 1
E eu mudo aqui o Connected para True, para que eu deixe a conexão sempre ativa na minha aplicação. Para que nós continuemos e façamos o que é necessário, nós precisamos que os dados eles saiam da aplicação e cheguem no banco no formato de SQL. E para isso nós usamos o componente IBQuery, que tem por única e exclusivamente função efetuar o envio do comando SQL para a base. Então inserimos um IBQuery e configuramos as propriedades Database e Transaction. Como o Database e o Transaction já estão configurados, basta que eu selecione o IB Database e a propriedade Transaction já é configurada automaticamente. Por último, nós precisamos efetuar a configuração da SQL que vai dentro desse componente. Uma questão importante. Neste exemplo eu vou estar mostrando a utilização de um componente query para toda e qualquer modificação da base, ou seja, insert, update e delete, e um IBQuery para cada select que seja feito. Então, para ficar mais claro, eu vou usar um componente IBQuery para efetuar as modificações, e para as consultas eu preciso necessariamente ter um componente IBQuery para cada uma delas. Por qual motivo? Para modificação o dado só tem um caminho, ou seja, ele sai da aplicação para o banco de dados. Então, na modificação, sai da aplicação, vai para o banco, é um caminho apenas, não tem o retorno. No select, quando eu tenho uma consulta, sempre há o retorno. Mesmo que seja nenhum dado, mas o retorno acontece pelo menos dos atributos consultados na base. Então, por isso, é necessário. E como as consultas são diferentes, eu estou consultando os clientes que moram num determinado bairro, eu estou consultando os fornecedores pelo CNPJ, ou então estou consultando as vendas num determinado período de datas. Vejam que são configurações diferentes. Em um caso, eu tenho o parâmetro do bairro ser centro para os clientes. No segundo, eu tenho o CNPJ do fornecedor, ou seja, uma outra tabela. E no terceiro, eu tenho um período de datas, um intervalo de datas das vendas efetuadas. Então, são características diferentes e no Delphi fica bastante complicado efetuar em tempo de execução. Nas modificações é possível e eu vou mostrar nesse exemplo como é feito em tempo de execução.